Polícia impede assalto a banco no bairro do Renascença. Assaltantes foram pegos com várias armas dentro de um carro em frente à casa lotérica. Eles planejavam assaltar bancos próximo ao shopping. Final de semana marcado por graves acidentes no Maranhão. O perigo que vem do céu, especialistas alertam para o grande número de raios registrados em São Luís. O dia do basta, manifestantes protestam mais uma vez na porta da Assembleia Legislativa. E o adeus à temporada junina, fim de semana de São Pedro e São Marçal. Tudo isso e muito mais. Agora, no Maranhão acontece. Olá, boa noite para você. Boa noite para você de casa. E a edição deste início de semana começa com prisão. Uma quadrilha especializada em saidinhas bancárias foi presa na tarde de hoje. Eles roubaram a arma e cerca de R$ 2.800 de um policial militar. O assalto foi na porta do Banco do Brasil do São Francisco. A quadrilha foi presa quando já planejava a segunda ação do dia, desta vez na Caixa Econômica do Renascença. De acordo com a primeira vítima, o cabo da Polícia Militar, M. Costas, assim que saiu da agência, foi abordado por 3 homens que exigiram a mochila carregada por ele. 2 policiais federais foram atrás dos suspeitos e encontraram os veículos estacionados no Monumental Shopping. Dentro do carro, os policiais encontraram 2 homens, 2 armas, sendo uma pistola .40 de uso restrito e um revólver calibre 38 e ainda a quantia de R$ 1.800. Um terceiro integrante do bando ainda conseguiu fugir. Esse terceiro acusado estaria em um veículo Corolla. Os presos foram levados para a SEIC e a vítima reconheceu os acusados. Os 2 já foram levados para o centro de triagem em Pedrinhas. E o delegado responsável pelas investigações do caso de saidinha bancária falou com a nossa equipe de reportagem. Logo após eles monitorarem a vítima lá no Banco do São Francisco, no Banco do Brasil, e efetuarem o assalto logo nas proximidades, uma guarnição nossa, uma equipe nossa que estava próximo, tomou conhecimento do assalto, se aproximou, procurou saber o que tinha acontecido, enfim, teve informes superficiais, entrou em perseguição. Pouco depois, um popular que havia seguido eles passou a informação mais precisa, a placa da moto foi essa e tal, aquela coisa toda. E aí o nosso pessoal, então, conseguiu fazer a prisão lá no shopping. Se trata de roubo qualificado por emprego de armas na modalidade e concurso de pessoa na modalidade que é vulgarmente conhecida como saidinha bancária. E o final de semana foi marcado pela violência no trânsito. Foram pelo menos 4 acidentes na Grande São Luís. E uma das ocorrências, 2 pessoas acabaram morrendo. Somente nos 3 primeiros meses deste ano foram registrados 1.526 acidentes em São Luís. Este número vem crescendo a cada mês. Em janeiro, foram registrados 405 acidentes. Já em fevereiro, 535. E em março, este número aumentou para 586 ocorrências. Acidentes que, na maioria das vezes, estão relacionados à imprudência dos condutores. Olha, a gente pode afirmar com certeza que quase 90% das causas dos acidentes são devido à imprudência das pessoas, dos motoristas. Um dos últimos acidentes registrados em São Luís aconteceu neste ponto, onde não é possível encontrar os destroços deixados pela colisão. Tudo aconteceu quando o condutor de uma Land Rover se chocou contra um motoqueiro, perdeu o controle, atravessou o canteiro e se chocou contra uma Hilux, que levava cerca de 5 pessoas que foram levadas às pressas para o hospital. Já o condutor da moto e o passageiro não tiveram a mesma sorte e morreram ainda no local. Acidentes com vítimas como este que aconteceu na Avenida dos Africanos neste domingo são investigados pela Delegacia de Acidentes de Trânsito e o inquérito fica à disposição para que a Justiça possa punir os responsáveis. A maioria das nossas ocorrências são acidentes com vítimas, lesões corporais ou morte, e também as ocorrências com danos materiais. Nesses casos de danos materiais, a gente faz a ocorrência e encaminha a pessoa para o juizado. A delegacia é responsável pelas investigações de todos os acidentes ocorridos em São Luís, com exceção dos que ocorrem na macro-região da Cidade Operária e do Maiobão. São de responsabilidade das delegacias especiais de cada região. O registro de ocorrência, na verdade, pode ser feito em qualquer delegacia de polícia, mas os crimes que devem ser investigados e que ocorrem nessas áreas do Maiobão e Cidade Operária, os procedimentos vão ser instaurados nessas respectivas delegacias.
O detento foi achado enforcado em cela da CCPJ de Pedrinhas. O preso, identificado como Jadson Oliveira, estava preso há uma semana. Ele foi encontrado enforcado dentro da cela D5 da CCPJ. Em nota, a Secretaria de Estado da Justiça e da Administração Penitenciária confirmou o crime e o caso já está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios. E mais um taxista foi assassinado no final de semana. Medo volta a circular a vida de quem trabalha na área. O taxista Genilson Ramos Soares, de 37 anos, morreu na semana passada depois de passar 5 dias internado após ser baleado na cabeça durante um assalto. No mês de maio, Filomeno Almeida dos Anjos, de 77 anos, também foi assassinado enquanto trabalhava. 2.008 taxistas legalizados que trabalham em 350 postos em São Luís estão preocupados com a onda de violência registrada na capital nos últimos meses. Preocupa muito, cara. Primeiro porque a violência está demais e ninguém resolve nada, né? O pessoal está assaltando, todo dia tem assalto aí, principalmente o pessoal que trabalha à noite. Este taxista deixou de trabalhar à noite depois de ser assaltado várias vezes quando circulava pelas ruas de São Luís. Eu já fui assaltado 6 vezes, eu já não trabalho de noite mais. Não. Mesmo de dia ou de noite não tem segurança, tanto faz para taxista, como motorista de ônibus, como usuário de rua, trabalhador de rua. A violência está geral, né? No ano passado, 64 assaltos foram registrados na capital. Nenhum profissional da categoria foi assassinado. As regiões da cidade operária, Coroadinho e área Itaquibacanga são as mais perigosas para taxistas em São Luís. Neste ano já foram 21 assaltos e 2 mortes, mas os números podem ser bem maiores. É que muitos taxistas deixam de registrar a ocorrência dos assaltos. O sindicato da categoria destaca que tem feito planejamento com a Secretaria de Segurança Pública do Maranhão, mas a situação é preocupante. O sindicato está bastante preocupado com essa situação de violência muito grande dentro da ilha de São Luís e nos municípios vizinhos. A diretoria tem feito reunião com o Comando Geral, pedindo que seja abordado o taxista, principalmente quando tiver com passageiro, né? Com o secretário de Segurança também já fizemos reuniões, bastante, pedindo que faça uma segurança em cima da classe do taxista, né? Uma partida de futebol terminou com 2 mortes em Pio XII, no Maranhão. Após a briga, o árbitro teria esfaqueado o jogador, que não resistiu e morreu. Logo após o crime, a família do jovem morto e alguns populares apedrejaram o árbitro, que foi identificado como Otávio Jordão da Silva Cantanhede, de 20 anos. Após ser apedrejado, o rapaz ainda teve os membros decepados. Veja, daqui a pouco, depois do intervalo, na Câmara Municipal cresce a expectativa para a conclusão da CPI do Bom Peixe. Na sessão da Assembleia, deputados aguardavam o secretário de Estado, Fernando Fialho, para falar sobre repasses de verbas a ONGs de São Luís. Em instantes. De volta e agora com um giro de notícias da política maranhense. E vamos começar com as notícias da Câmara Municipal. Os parlamentares falaram sobre alguns assuntos de destaque nacional e também sobre o andamento da CPI do Bom Peixe e a votação do orçamento municipal para 2014. Os detalhes com o Joelson Braga. Na primeira sessão da semana na Câmara Municipal, os vereadores aproveitaram para abordar vários temas que estão na pauta nacional de discussões. Gutenberg Araújo usou a tribuna para falar sobre as contratações de médicos estrangeiros pelo governo federal. O vereador Tucano disse que a saúde precisa de mais investimentos, mas que importar médicos nada mais é do que tentar tapar o sol com a peneira. Mas no Parlamento Municipal cresce a expectativa pela conclusão da CPI do Bom Peixe. O presidente da comissão deu detalhes de como estão os trabalhos nesta reta final. Na quarta-feira estava marcado o controlador do município, né? O presidente Pereirinha cancelou todo o funcionamento da casa e aí cancelamos, a convocação do controlador. No mesmo dia que entramos em contato com a controladoria, eles nos convidaram a ir, na controladoria para esclarecer os critérios que foram adotados na criação do parecer, na elaboração do parecer. Todos da comissão compareceram, foi uma reunião muito proveitosa, onde ele deixou claro, rebateu todas as denúncias de relatório montado,
desviado, qualquer tipo de coisa desse tipo. Pedro Lucas disse ainda que os membros da CPI estão afinados e acredita que o relatório final vai atender às expectativas criadas em torno das investigações. A comissão está afinada, não é? Eu acho que o Chico tem toda a experiência, é uma pessoa madura, não é? Sabe, vai fazer um parecer coerente, né, coeso, para podermos enviar ao Ministério Público. Ainda nesta segunda-feira foi iniciada aqui na Câmara Municipal as discussões sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. O presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Obras Públicas, o vereador Ivaldo Rodrigues, espera que este seja um momento em que a população possa participar, dando sugestões na criação do novo orçamento para o ano que vem. A construção da LDO ela é feita com várias mãos, não é? É a Câmara, é a sociedade, é o poder público municipal através do Poder Executivo, vão estar os representantes aqui. A lei de diretriz orçamentária, ela tem que ser ampla, ela tem que ser aberta para a população saber o que, é que a gente está votando, o que, é que a gente está construindo, porque essa lei é que vai gerar o orçamento a partir do ano de 2014. E na Assembleia Legislativa, a sessão desta tarde teve como destaque a presença do secretário de Estado de Desenvolvimento Social e Agricultura Familiar, Fernando Fialho. Quem tem os detalhes é o repórter Jairo Martins. Boa noite. Na tarde de hoje foi realizada uma sessão especial para que o secretário estadual de Desenvolvimento Social e Agricultura Familiar, Fernando Fialho, desse esclarecimentos sobre o suposto convênio fantasma firmado entre o governo do estado e a Associação Vera Macieira, que realizaria melhorias de acesso a um povoado no município de Raposa, avaliado em 5 milhões de reais. O secretário apresentou documentos que comprovariam a existência do convênio, como certidões negativas e também o CNPJ da empresa. Por outro lado, os deputados da oposição, Rubens Pereira Júnior e Marcelo Tavares, questionaram as provas apresentadas e cobraram mais rigor nas investigações de convênios, nesse e em outros convênios firmados pelo governo do estado. Por outro lado, o secretário se mostrou disponível e aberto a uma auditoria completa realizada pelo Tribunal de Contas, Ministério Público e também pela Assembleia Legislativa do Maranhão. Jairo Martins, para o Maranhão Acontece. E do lado de fora da Assembleia, mais um final de tarde com manifestações. O movimento intitulado Dia do Basta chegou à porta do Poder Legislativo. As informações ainda nesta edição. Está prevista uma nova reunião entre o governo do estado e Prefeitura de São Luís. Os gestores devem discutir ações conjuntas nas obras do PAC Rio Anil. Este será o terceiro encontro que deve ser elaborado o plano estratégico do governo municipal e governo estadual sobre as responsabilidades de cada governo, como a construção de creches, postos de saúde, arena cultural e iluminação pública. Uma outra parceria de trabalho que pode acontecer aqui em São Luís é sobre a mobilidade urbana. Governo e Prefeitura devem definir uma equipe mista que vai trabalhar em conjunto para estabelecer estratégias que incluam o Estado nos projetos do governo federal. A presidente Dilma já disponibilizou uma verba de 50 bilhões de reais para projetos de mobilidade urbana no país. A ideia é colocar o Estado nos planos federais. Tanto o governo como a Prefeitura têm os projetos no Ministério das Cidades. E os fatos políticos aqui no Maranhão Acontece, tem os comentários do jornalista Raimundo Borges. Boa noite, Borges. Boa noite, Hugo, Daniela. Semana passada, a governadora fez um contato com o prefeito de São Luís, Edivaldo Júnior, e propôs a formação de uma equipe conjunta, uma equipe mista do município e do governo do estado, para elaborar um projeto de ação. Seria uma espécie de um pacto entre São Luís, entre o governo municipal e o governo estadual para obras de mobilidade urbana na cidade de São Luís. Esse projeto, ele depende de aprovação, elaborado aqui, terá que levar para Brasília, para o Ministério das Cidades. O governo municipal diz que já tem projeto transitando no Ministério. E também o governo estadual, pela Secretaria das Cidades, também já conta com um projeto elaborado e para receber os recursos do governo federal. Agora, diante dos movimentos das ruas, os governos de todo o Brasil, das capitais, de todos os municípios estão se movimentando, pressionados pelas ruas. E, talvez, por isso, a governadora tenha se apressado em propor uma ação mais direta com a Prefeitura de São Luís, que, ao longo da história, tem vivido uma situação de relações meio esquizofrênica com o Estado.
sempre tem sido uma relação política que não consegue avançar em qualquer ação relacionada com a capital. Desde a primeira eleição, do primeiro prefeito eleito, foi a Epitácio Cafeteira, depois interrompido esse processo político com a ditadura militar, voltou em 85 e de lá para cá, novamente, o governo do Estado e a prefeitura nunca se entendem em nem nada que diz respeito a projetos na capital. Agora, quem sabe, empurrado pelo movimento das ruas, de repente pode ser que surja um pacto, uma parceria, qualquer coisa que seja, mas que a população realmente tem reclamado muito disso, dessa distância que existe entre os dois governos e que quem sai mais prejudicado é exatamente a população. Pode ser que dessa vez as coisas andem num ritmo diferente, porque tudo que aconteceu nesses últimos 20 dias nas ruas do Brasil todo vai ter resposta das autoridades e já está tendo em todo o Brasil, desde a presidente até os governos e os prefeitos municipais. Vamos esperar o que vai acontecer. Hugo e Daniela. Obrigado. Obrigada, Borges. E agora à noite, o prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior, vai apresentar o planejamento de ações previstas no Plano Plurianual 2014-2017. O documento possui respostas às reivindicações feitas pelos manifestantes na semana passada. A elaboração do plano conta com a participação de gestores públicos que estiveram reunidos discutindo educação, saúde, segurança, trânsito e turismo da capital. A consulta ao Pacto por São Luís está disponível no site saoluís.ma.gov.br. E a previsão é que o plano fique pronto em agosto deste ano. Bom, você vai ver no próximo bloco, na verdade, mais um dia de protestos na capital maranhense. E ainda especialistas dão dicas de segurança para evitar acidentes com raios. A gente volta em instantes. E hoje à tarde aconteceu a primeira manifestação desta semana intitulada O Dia do Basta. O protesto de hoje é contra a corrupção. Os manifestantes se reuniram em frente à Assembleia Legislativa. Você vê imagens aí do trânsito complicado em frente à Assembleia. E de lá, eles seguiram para a sede do governo e da prefeitura. De acordo com os organizadores, os manifestantes foram avisados da proibição do uso de carros de som, armas em geral, bebidas alcoólicas, bandeiras partidárias, baderna e retirar camisas durante o protesto. Os manifestantes cobram aplicação e fiscalização para a lei da ficha limpa, instalação do bilhete único, reforma agrária, melhorias na saúde, educação e segurança pública, além da imediata construção do metrô na capital maranhense. E cerca de 50 pessoas da comunidade do Sítio Natureza, no município de Passo do Lumiar, interditaram na manhã de hoje a MA 201 nas proximidades da estrada do Tambaú. Para bloquear a via, os manifestantes atearam fogo em pneus velhos e galhos de árvores. Os moradores cobram das autoridades melhorias na infraestrutura do local, sinalização da rodovia, mais ônibus e a construção de postos de saúde e iluminação pública. Olha, teve início agora à noite a reunião do prefeito Edivaldo Holanda Júnior com a comissão de lideranças dos manifestantes para apresentar um documento informativo com o planejamento das ações previstas para cada reivindicação apresentada pelos manifestantes. A repórter Márcia Carvalho tem as informações. A reunião com o prefeito Edivaldo Holanda Júnior ainda não começou, mas vários representantes de movimentos espalhados pela cidade já estão aguardando a solução da prefeitura para um problema sério na capital, que é a falta de mobilidade urbana. Quem vai falar sobre o assunto é Ronald Abreu, que ele é representante do movimento Renova Brasil. Então, Ronald, qual é a expectativa para essa reunião de hoje? Nossa expectativa é sairmos hoje dessa reunião sair da reunião com a criação do Conselho Gestor, né, da mobilidade urbana, uma vez que o problema é gravíssimo na capital. Então a ideia central da reunião é sair com o prefeito definido a criação, né, do Conselho Gestor da mobilidade urbana, para que a gente possa, a partir de então, discutir como é que vai se dar o processo de adequação, né, da mobilidade urbana em São Luís. Então, a nossa principal pauta hoje é a criação do Conselho, porque a gente acredita que o Conselho ele está com o poder público, sociedade civil,
empresários, Ministério Público, que é preciso que esteja presente também nesse conselho, para que a gente possa, a partir daí, elaborar a política municipal de mobilidade urbana para São Luís. Ok. Além dos manifestantes, dos representantes de movimento que estão aguardando a reunião, manifestantes da área do Itaquibacanga vieram à frente da prefeitura para fazer suas reivindicações. Márcia Carvalho, para o Maranhão Acontece. E na transição entre o período chuvoso e o seco, que aumenta a incidência de raios. E com isso também crescem as chances de acontecerem acidentes com equipamentos elétricos. Você vai conhecer agora os cuidados que deve ter dentro de casa e também na rua durante as tempestades. Durante o período chuvoso é bastante comum a queda de raios em São Luís. Isso porque os grandes centros urbanos acumulam a água das chuvas nas vias, que evaporam com calor, formando os cúmulos nimos, ou nuvens de raio. Nós estamos no mês de transição entre a época chuvosa e a época seca. E o mês de transição ele é caracterizado pelas ocorrências das nuvens cumulonimbus. As nuvens cumulonimbus são o único tipo de nuvem que produz os raios atmosféricos. Então, quando a gente está na presença desse tipo de nuvem, é muito provável que caia um raio. E quando um raio cai, a descarga elétrica produzida pelo fenômeno pode causar prejuízos. E nem sempre o para-raio da vizinhança é suficiente para evitar problemas. O para-raio, ele na verdade ele não atrai o raio, né? Ele simplesmente protege aquela região onde ele está instalado. Por exemplo, em um prédio, ele vai proteger aquela área do prédio, né? A área vizinha ela vai ficar desprotegida. Além disso, existem outros cuidados importantes. Sempre que houver qualquer tipo de inundação, né, que você vê que a água vai invadir a sua casa, a gente recomenda que você desligue o disjuntor. Porque se essa água chegar a atingir os níveis de tomada, pode provocar curto-circuito, né, seguido de choque elétrico e outros problemas. Mas não é apenas a queda do raio em campo aberto que causa preocupações. Neste período de férias, muitas crianças aproveitam para soltar pipas. É aí que entra o cuidado dos pais, que devem orientar seus filhos, porque o contato da linha da pipa com a rede elétrica pode causar um acidente grave. A outra dica é evitar o uso do telefone fixo durante a chuva. Há o risco de, durante uma chuva, uma tempestade, né, haver algum rompimento de algum cabo, e se esse cabo vier a cair sobre o cabo telefônico, vai energizar essa rede e as pessoas têm o risco do choque elétrico. Os amantes de tambor e baliza se preparam para o primeiro circuito do núcleo de cavalos da raça Quarto de Milha em São Luís. A competição contará com a presença de competidores de outros estados. 4.500 inscritos estão sendo esperados para o primeiro circuito do núcleo de criadores de cavalos da raça Quarto de Milha. 40 animais estão sendo preparados para a competição que começa no fim deste mês em São Luís. Os animais vão participar das provas tambor e baliza, que são realizadas dentro do calendário nacional. Os amantes do esporte de 5 estados brasileiros estão confirmados no circuito. Esse campeonato ele surgiu pela necessidade de termos uma parceria com a Associação Brasileira de Criadores de Quarto de Milha, a ABQM, né, e o núcleo, que é subordinado à ABQM, ter essas condições para fazer esse novo circuito. O circuito de criadores vai distribuir R$ 60 mil em premiação, mas o valor não é alto apenas para os atletas ganhadores. O orçamento é alto também com os animais. Cada cavalo tem um custo mensal de até R$ 1.000. Os animais deste aras estão avaliados entre R$ 6 e R$ 60 mil. Apesar do custo alto, o número de praticantes de tambor e baliza tem crescido no estado nos últimos anos. A maioria é de pessoas apaixonadas pela raça Quarto de Milha. A gente tem um trabalho muito voltado para a criança, né? A criança e sim informação. Nós temos criança aqui de 3 anos até pré-jovens de 19, 18 anos que vêm participando em massa, porque é uma convivência salutar, uma coisa saudável. A gente tem, graças a Deus, obtido esse êxito. Nós temos uma parceria com com a ecoterapia, que é outro trabalho fantástico que a Polícia Militar faz, lá com a Associação de Ecoterapia. A gente tem um convênio, todos os áreas que participam do tambor e baliza têm esse convênio. Então isso é importante, porque a gente tem esse trabalho social também. E o vereador André Costa, de Passo do Lumiar, é um apaixonado pela raça Quarto de Milha e pela prova do tambor. Neste espaço, ele mantém os troféus conquistados em competições estaduais e regionais. O destaque é este troféu conquistado numa competição nacional, em que conquistou o 8º lugar na prova de tambor no estado de São Paulo. A dedicação começou há 4 anos. Desde 2007, que nós somos
criadores de cavalo. Primeiro só para passeio, a gente gostava muito. E há 5 anos a gente vem competindo no tambor e na baliza. Um esporte de família, um esporte muito agradável e hoje cativou todos nós aqui da família. André Costa é presença garantida no primeiro circuito do Núcleo de Criadores de Cavalos e está em clima de expectativa para a competição. É uma novidade aqui para nós, mas nós abraçamos a causa e vamos fazer o melhor para esse circuito ser 100%. Você vai ver no próximo bloco brincadeiras de Bumba Boi reunidas no João Paulo. Todos os batalhões reunidos para homenagear São Marçal, uma tradição dos boeiros. E a gente volta já já. E o comando do Corpo de Bombeiros do Estado comemorou este final de semana com uma corrida na Avenida Litorânea, mais um ano de atividades. A Corrida do Fogo movimentou e incentivou várias pessoas a aderirem ao esporte como estilo de vida saudável e também comemorando junto com os bombeiros do Maranhão. Em comemoração ao Dia Nacional dos Bombeiros, o Corpo de Bombeiros do Maranhão realizou neste final de semana a tradicional Corrida do Fogo, que reuniu cerca de 800 atletas aqui na capital. O Corpo de Bombeiros, a cada ano, ele procura otimizar cada vez mais esse tipo de atividade junto com a comunidade. E este ano não foi diferente. Acredito que ano que vem a nossa meta é chegar a 1.500 pessoas. Teve até uma turma especial participando da corrida para mostrar que o esporte é importante na reabilitação de dependentes químicos. O que significa o esporte na recuperação dessas pessoas? É muito importante. Ele viabiliza, né, a reintegração social desses indivíduos, né, que estão esquecidos pela sociedade, né? Você pode ver a interação com outras pessoas, o resgate dessas vidas, né, para um mundo melhor. Na categoria geral, o primeiro lugar masculino ficou para o ajudante de pedreiro, Rogério Ferreira. E no feminino, para Claudilene Ramos. Esperar, a gente sempre espera, porque eu treinei muito, né? Mas é uma superação para mim, todos os dias, estar treinando e chegar a São Luís e conquistar o primeiro lugar. O Dia Nacional dos Bombeiros vai ser comemorado amanhã, na terça-feira, em grande estilo. Realizaremos entrega de medalhas de tempo de serviço e também promoções de praças e também outras atividades de entretenimento junto com a comunidade para o pessoal do Corpo de Bombeiro. Brincantes de Bumba Meu Boi festejaram até o amanhecer no Largo de São Pedro neste final de semana. As homenagens a São Pedro já duram mais de 100 anos e aproximadamente 30 grupos estiveram subindo as escadas do largo para pedir e agradecer as graças alcançadas na Capela da Madre Deus. O dia de sábado começou com a procissão marítima e encerrou com procissão terrestre, encerrando a programação aí das festas juninas. De lá, vários grupos seguiram aos arraiais e depois foram para o bairro do João Paulo. Isso mesmo, Bandeira, foram para o João Paulo. São Marçal no domingo foi o ponto de encontro dos brincantes e amantes da cultura maranhense. Por lá, os batalhões dos bois de matraca cumpriram a promessa e encerraram a festa no João Paulo. Até o batalhão de caçadores do Exército estava apoiando, como fazem todos os anos, com várias panelas de caldo de feijão para ninguém ficar sem energia. No ritmo frenético das matracas e dos pandeirões, a festa de São Marçal marca o encerramento dos festejos juninos em São Luís. O santo não é reconhecido pela igreja, mas é considerado o padroeiro dos boieiros. E para participar desta festa de muitas cores, além de disposição, só é preciso ter em mãos uma matraca e se entregar à emoção. Vem todos os anos? Todos! E se a festa empolga quem participa todos os anos, quem vem ao São João do Maranhão pela primeira vez só pensa na chance de voltar em outras oportunidades. Maravilhosa, eu sou mineiro, isso aqui é inexplicável. Eu tava falando pra galera aqui, quem é do Brasil tem que vir aqui conhecer um dia, maravilhoso. Pretende voltar outras vezes? Com certeza. Durante todo o dia, cerca de 40 grupos de Bumba Meu Boi faziam uma festa em homenagem a São Marçal, mantendo viva uma tradição de mais de 80 anos. Uma festa marcada pelo som das matracas e dos pandeirões, que leva para as ruas uma multidão de mais de 300 mil pessoas.
Desde as primeiras horas do dia, os grupos de Bumba Meu Boi se revezam em 30 minutos de apresentação no palco central e seguem desfile pelos mais de 3 quilômetros da avenida, em passos lentos, para aproveitar a festa, que só se encerra à meia-noite. É uma inspiração para a gente agora, essa época, né? Aí a gente tem que curtir bem. Muita energia, muita exposição e muito talento para enfrentar esse batalhão maravilhoso. Festa bonita. E como o maranhense gosta mesmo de Bumba Boi, a temporada junina só termina em São José de Ribamar, com a tradicional festa do Lava Bois, que chega à tradição número 60. Isso mesmo. Portanto, sábado, dia 6 de julho e domingo, dia 7, são esperadas mais de 100 mil pessoas de todos os cantos do país. Basta levar a sua matraca ou seu pandeirão. E confira agora o que acontece amanhã. Nas cidades de Barreirinhas e São João dos Patos vai acontecer as 2 primeiras etapas dos Jogos Escolares Maranhenses. As disputas das categorias infantil e infanto seguem até o dia 9 de julho. Amanhã, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Carmen Lúcia, vai realizar uma reunião extraordinária para discutir a realização de um plebiscito sobre a reforma política no país com os presidentes dos 27 tribunais regionais eleitorais. O Corpo de Bombeiros do Maranhão vai comemorar o Dia Nacional do Bombeiro às 5 da tarde no pátio do Comando Geral, no Bacanga, com uma solenidade que vai contar com a tradicional formatura militar e, em seguida, shows com artistas maranhenses. Termina amanhã, na UEMA, o Seminário Identidade Brasileira, uma incógnita secular. O evento está discutindo a temática com vários estudiosos sobre o assunto e alunos da disciplina Formação Social Brasileira. As atividades acontecem no auditório da UEMA. Nossa edição de hoje fica por aqui. A você, uma ótima noite. A gente se encontra daqui a pouco no Dia News. Um ótimo início de semana para você. TV Guará, diferente por natureza.